Fala galera, eu sou o Diego Gonçalves e tô aqui no papo de hoje para falar de liderança de equipes de trabalho remoto. Quais são as principais características que um líder que está à frente desse time, que muitas das vezes está trabalhando de forma distribuída, distante um dos outros, precisa ter? Quais são as ferramentas que esse líder precisa ter como sua aliada para liderar essa galera toda? Quais são as metodologias, os rituais de cultura que esse líder precisa praticar rotineiramente com os seus liderados que estão distribuídos ou muitas vezes no mesmo espaço físico? O que esse líder precisa ter, galera? Então o papo de hoje é para a gente trocar essa ideia, mas antes da gente continuar, trazer essas dicas, explicar como que a gente tem feito aqui no nosso escritório, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô soltando vídeos aqui com dicas valiosíssimas, certo? E se você estiver gostando desse vídeo ou gostar desse vídeo, dá o seu like, porque aí esse conteúdo vai ser entregue para muito mais pessoas, certo? Ativa o sininho lá, que aí toda semana você vai ser lembrado da nova dica que vai estar vindo por aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Liderança. Liderança sempre foi um assunto muito discutido nas últimas décadas. É sim, de fato, estudado e comprovado que o líder, ele é necessário, ele é a grande referência e ele sim transforma resultados. Por quê? Porque ali as suas equipes, né? Os seus liderados, nós enquanto seres humanos, precisamos sempre de uma referência, precisamos sempre daquela coordenação para nos mantermos ali no foco desejado, certo? E quais são as características que esse líder, que já está acostumado a liderar outros times, vai precisar se atentar ou vai precisar lapidar um pouquinho mais para equipes de trabalho remoto? A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é uma característica que eu gosto muito e tem muito a ver com a minha outra profissão, né? Com a minha essência, com o meu passado, que é uma característica de treinador. Treinar o time como verdadeiros atletas. Por quê? Porque o treinamento constante, igual os atletas fazem, atletas de alto rendimento, atletas amadores, treinamento constante, ali lapidando, melhorando a performance, melhorando a forma de executar o processo, buscando ali um aperfeiçoamento, vai fazer com que todos esses profissionais se sintam mais confiantes do processo, se sintam mais preparados. E essa confiança e essa preparação vai fazer com que o profissional, quando ele estiver distante dos demais, ou quando ele estiver à distância do time, ele se sinta um pouco mais autônomo para tomar as micro decisões. Ele se sinta mais seguro para executar as atividades do dia a dia. Ele se sinta mais livre para executar ali de uma forma mais eficiente. Veja bem, treinamento. Isso não é muito habitual, isso não é muito praticado no mercado corporativo, porque o treinamento exige repetição. Então aquela ideia de sim, o processo está sendo bem feito, mas para tudo e vamos repetir esse processo, vamos simular, vamos ver se tem alguma falha, vamos ver o que a gente pode melhorar. Esse tipo de treinamento em todas as áreas, área técnica, área de comunicação, área de processos, área de logística e fluxo, tudo isso precisa ser treinado de forma constante no dia a dia, para que todos esses profissionais se sintam mais preparados. Então veja, se tecnicamente você treinar seu time de forma constante, você está preparando os sucessores. Aquela ideia de que, poxa vida, ninguém resolve nada sem eu, né? Nossa, quantas vezes os líderes citam essa frase no decorrer de suas carreiras. É isso, a falta de treinamento faz com que os seus liderados não executem determinadas tarefas ou tomem micro decisões sem precisar da sua ajuda. Então, treine seu time, treine como verdadeiros atletas, de forma constante, de forma repetitiva, praticamente que todos os dias treine-os para alguma especialidade técnica, operacional, de logística, enfim, de brainstorm, de ser mais criativos, enfim, para tudo isso existem métodos e formas de treiná-los. Então,
gaste isso, treine, seja um verdadeiro treinador para o seu time. Bota o boné, pega a prancheta na mão, o apitinho e vai lá fazendo e coordenando toda essa repetição dos processos que já são feitos hoje de forma repetitiva para que seja lapidado. Certo, galera? Uma outra característica que o líder precisa ter de equipes de trabalho remoto é a humanização. Não é ser humano, porque ser humano já é uma característica do líder de equipes normais. O líder de equipe de trabalho remoto, ele precisa humanizar, ele precisa fazer com que o time se humanize. Então é mais do que ele ser humano, ele precisa desenvolver isso em todos do time, para criar aquela sensação de time mesmo, de compartilhamento, de ajuda, de divisão de tarefas, de um correr pelo outro. Porque o líder, quando ele já é humano, quando ele tenta disseminar essa característica para todo o time, automaticamente todos os envolvidos vai criar esse ambiente de humanização uns com os outros. E por que a gente precisa disso? Primeiro a gente precisa dessa humanização, ele precisa humanizar o seu time pela questão dos times que trabalham de forma distribuída. Então as equipes que trabalham de forma distribuída se veem vê poucas pessoas, estão a maior parte dos seus tempos mais sozinhas, mais singulares. Ou seja, quanto mais a gente humanizar os micro detalhes, e quando eu digo humanizar não é se ver, não é ficar fazendo reunião toda hora, é humanizar os micro detalhes, é humanizar o senso de pertencimento, onde todos fazem parte de um único objetivo, todos têm a sua colaboração. E olha que legal, se você usar uma intranet bacana e de repente você posta lá um comentário ou alguma notícia sobre um determinado projeto que está sendo executado, só o fato das pessoas terem a liberdade de poderem colaborar com suas ideias, de terem esse espaço, essa abertura para poder escreverem o que pensam, para poder de alguma forma interagir e se conectar, e mesmo que seja em um texto, isso já é humanizar, certo? É ouvir, é emprestar o seu ouvido em papos pontuais com cada liderado para de fato entender o problema, entender a dor daquele liderado que está à distância, na maioria dos casos, certo? Ou naqueles times remotos que estão trabalhando fisicamente dentro de um escritório, mas que estão tão conectados que acabam não se olhando para os lados. Então como que você humaniza isso? Como você faz com que as pessoas percebam as pessoas? Seja de uma forma escrita, seja de uma forma de conexão digital através de salas digitais, seja de uma forma presencial, de encontros específicos e dinâmicas, enfim, humanizar. E humanizar não é só encontros ou situações onde as pessoas se conectam, mas é nos micro detalhes, é o senso de pertencimento, é o ouvir, é o dar abertura, é o não julgar um comentário. Esse é o senso de humanização que o líder precisa criar. Não basta ser um líder humano, você precisa humanizar o seu time. Então, para times remotos, que na maioria dos casos estão trabalhando de forma distribuída, essa humanização ela faz total sentido, que se conecta com a primeira questão do treinador. Então, se você é um treinador, automaticamente você já está mais íntimo, você está mais próximo. E esse treinamento não significa que precisa ser presencial, ele pode ser digital, ele pode ser online, ele pode ser remoto, mas o fato de estar perto, de estar ouvindo o feedback ali do profissional do time, dizendo que aquele processo poderia ser corrigido dessa forma, uma coisa se conecta com a outra, certo? Então vamos lá, treinador, humanização de equipe, e ele precisa dar autonomia, precisa ser um líder autônomo. E o que é um líder autônomo? Um líder autônomo é diferente de um líder centralizador, um líder autoritário. Um líder autônomo é aquele que sabe do que precisa, sabe do que tem para fazer, sabe das características do seu time, sabe da missão que ele tem na mão para ser entregue, e ele, de forma muito segura, ele passa essa responsabilidade para o time, compartilha isso e vai junto, dando autonomia. Então veja que a partir do momento que eu treino o meu time,
automaticamente eu transformo eles em mais autônomos. E eu estou humanizando tudo isso. Uma coisa se conecta com a outra. E por que que a equipe precisa ter autonomia? Porque se a ideia do trabalho remoto é a liberdade, é a flexibilização, esse profissional, quando não estiver perto fisicamente desse líder, ele vai precisar tomar micro decisões. Ele vai precisar ter conhecimento para resolver um determinado problema. Ele vai precisar agir de forma autônoma. Ou seja, não dá para ser um líder autônomo se você não tiver essa autonomia já própria, essa liberdade pessoal, e aí você compartilha esse sentimento e essas atitudes. Não dá para dar autonomia sem treinar o time, e não dá para treinar o time para se tornar mais autônomo sem ser humano, sem criar esse senso de time, de humanização entre todos os profissionais. Uma coisa se conecta com a outra, certo? Ou seja, essa autonomia gera liberdade não só para você como líder, que vai precisar cada vez menos precisar atuar em casos simples, que poderia ser resolvido por um profissional mais treinado, mais preparado, mais seguro e mais autônomo, e te dá liberdade para você cuidar de outras coisas, que seria dar mais treinamento. Entende que uma coisa está ligada com a outra. Então por que eu preciso treinar? Para gerar autonomia. A partir do momento que eu faço isso, eu estou sendo humano automaticamente, eu estou gerando um senso de time. E aí as pessoas cada vez mais se fortalecendo e tendo aquele senso de pertencimento e, claro, desenvolvimento profissional contínuo, certo? Então essa autonomia, essa característica de ser um líder autônomo é porque quanto mais eu sou autônomo, mais eu saio daquela coisa de centralizar, da insegurança minha como líder, confio mais no meu time porque eu estou treinando ele cada vez mais e automaticamente o meu time está mais preparado, está mais seguro e consegue resolver mais coisas sem precisar da minha intervenção, e aí eu preciso atuar apenas nos casos mais complexos, certo? Treinador, humanização, autônomo, beleza? Uma outra característica muito importante é a naturalidade. Galera, é o seguinte, não tem como você ser esses 3 primeiros passos se você não for você mesmo. Ou seja, não tem essa de criar um personagem. Não tem essa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A maior essência da liderança é o exemplo. O que você é precisa ser exatamente da forma com que você fala e vice-versa. Não tem como. Se você não agir da forma que você fala, a coisa cai. E você não precisa criar um personagem, porque se você tentar criar um personagem, você não vai conseguir ser quem você é. Seja quem você é, que você vai atrair pessoas para o seu time que tem coerência, que tem afinidade, que tem conexão com o seu estilo. Essa é uma das características do líder. Quanto mais natural você se torna, quanto mais autoconhecimento, quanto mais você se torna você mesmo, né, o seu verdadeiro eu, mais você vai atrair pessoas que fazem sentido. Eu não sei se você já ouviu dizer, ou já ouviu alguma pessoa que lidera grandes times falarem, que o time dela é muito bom, que não tem problemas, né? Que basicamente não tem muito troca, muito turnover, que é uma área onde as pessoas querem trabalhar. Por quê? Porque as pessoas se identificam muito com a característica daquele líder. Ele é natural, ele não é um personagem. Porque quando o líder é um personagem, não cola. O ambiente fica carregado, a máscara cai muitas vezes. Ou seja, seja você mesmo. Implante esse eu na sua equipe. Deixe eles serem eles mesmos. Porque você sendo você mesmo, você vai atrair pessoas que se conectam com o seu estilo, certo? Então, automaticamente, eles vão poder ser eles mesmos e tá tudo certo, porque todo mundo vai se dar bem. Olha que legal isso. Então, essa naturalidade acompanhada de treinamentos, né? Um líder treinador que acompanha, que corrige, que escuta, né? Que é humano, que entende, que assume o erro e que não tem problema de ser corrigido quando erra por um liderado. Esse líder que é ele mesmo, esse líder que dá autonomia para a tomada de decisões e confia no time, cara, isso vira um ciclo que não tem como dar errado. E quando a gente fala dessas características para time que trabalha remotamente, faz todo sentido.
Porque trabalho remoto, por característica principal, na maior parte do tempo, as pessoas trabalham de forma distribuída, por conta da liberdade, da flexibilidade que elas possuem. Ou seja, pensa que se fosse centralizador, autoritário, que não treinasse, que tudo fosse muito rígido, a coisa não ia fluir à distância, certo? Um ia depender do outro e a coisa não ia funcionar. Ou seja, os problemas de comunicações seriam ainda maiores. Então, galera, treinador, humano, autônomo e natural. Seja você mesmo, certo? E aí, para fechar essas principais características, tem a questão da intimidade. Isso é meio polêmico. Porque tem muito líder e tem muita gente que fala, não, a minha função aqui é só trabalho e acabou, o que você faz da sua vida pessoal, não quero nem saber. Para mim esse negócio não cola. O que acontece na vida pessoal de nós, ou de cada profissional do nosso time, interfere intrinsecamente na vida profissional. Não tem como separar. Eu acabei de falar de naturalidade. Seja você mesmo, independente do ambiente que você esteja. Seja na sua casa, seus amigos, no seu trabalho. Como é que você vai desprezar essa questão da intimidade? Como é que você vai deixar de perceber que um profissional do seu time não está passando por alguma situação boa, seja ela qual for, seja ela do próprio trabalho, problema de relacionamento com alguém, problema de relacionamento pessoal, problema em casa com a família, enfim, qualquer problema que ela esteja passando. Como é que você vai desprezar aquilo? Lembra do líder humano que escuta, que entende, que sugere, que provoca? Para ter essa humanização, você precisa ser íntimo, você precisa dar abertura para a intimidade, você precisa conhecer quem é aquela pessoa que você está liderando, o que ela gosta de fazer, seus hábitos, seus costumes, as pessoas que ela convive, os lugares que ela frequenta. Você precisa saber, porque não tem como você ajudar, não tem como você adaptar determinadas situações ou até mesmo a rotina de trabalho se você não conhece essa pessoa. Se você não for íntimo dela, como é que você vai aceitar uma sugestão de que aquele profissional disse para você que ele só rende à noite? Certo? Olha só o caso. Chefe, eu gosto de trabalhar depois das 10 da noite porque eu rendo mais e varo a madrugada trabalhando. Tá, legal, né? Me prova. Não é isso. Se você tiver essa intimidade, se você conhecer quem ele é, o lugar que ele mora, não digo de ir lá, mas a região, de trocar essa ideia, de saber as pessoas que ele frequenta, os hábitos, os hobbies, pratica esporte se não pratica, se gosta de música, se não gosta, uma série de coisas que extrapola a esfera do trabalho. Essa intimidade, se você não tiver, você não consegue atingir os outros objetivos, esses passos que eu falei, inclusive de que a pessoa se abra com você. Intimidade não é ser invasivo, é dar abertura e dar credibilidade e confiança para aquela pessoa ter essa confiança em você e poder compartilhar coisas pessoais íntimas dela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Tudo a ver. Somos uma pessoa só, não tem como separar um do outro. Ou seja, galera, treine seu time de forma efetiva e constante. Treine, 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 treine como verdadeiros atletas. Busque essa perfeição. Tente conquistá-la. Porque cada vez mais estaremos melhores e transformados, certo? Seja humano, compartilhe essa humanização com o time, espalhe isso. Façam com que todos humanizem a situação nos mínimos detalhes, na palavra que escreve, certo? Seja natural. Não deixe a sua naturalidade escapar. Não vista um personagem. Seja você mesmo. Seja autônomo. Tenha essa autoconfiança, porque você sendo autoconfiante, você vai gerar confiança no time, treinando, sendo natural, sendo humano, certo? E seja íntimo de cada pessoa do seu time. O líder precisa liderar cada pessoa de forma diferente. Não tem como generalizar, porque um ser humano é diferente do outro, ou seja íntimo do seu time. Entenda quem é essa pessoa que está ali junto com você nesse jogo, que está ali correndo com você para conquistar o principal objetivo.
Com essas 3 características, não tem como um time de trabalho remoto, que por características trabalha mais de forma distante, distribuída do que fisicamente num lugar, não ser eficiente, não ser produtivo. Se você gostou dessa dica, curte aqui esse vídeo, deixe seus comentários, compartilhe a sua experiência, diga aqui para mim o que você tem feito nessa questão de liderança, quais têm sido os seus desafios, aonde estão as principais dores ali, as principais queixas do seu time ou as suas principais queixas, aonde está o problema ali. Compartilhe aqui com a gente, vamos discutir esse assunto, vamos falar mais sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui e ative o sino, porque toda semana tem conteúdo. Valeu, galera!